Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui, adivinha, obviamente, para mais uma Power Blaster Detonator Plus Advance aula do melhor conteúdo, do conteúdo mais tchutchuco, do conteúdo mais tudo de bom que existe nesse universo, que é o conteúdo de biologia. O tema da aula de hoje, a gente continua nas nossas discussões acerca do assunto da fisiologia humana. A gente vai discutir o que a gente chama de sistema excretor. Eu já quero começar a nossa aula chamando a atenção para vocês em relação a alguns conceitos que muitas vezes a gente tende a compreender eles de uma forma errada. Então eu já quero esclarecer algumas coisas aqui para vocês, então prestem atenção na minha fala, para que isso fique bem tranquilo e fique bem claro na cabeça de vocês. Tecnicamente falando, quando a gente pensa em excreta, essas excretas estão associadas ao metabolismo de aminoácidos. O que eu quero dizer com isso? Geralmente a gente cresce com a ideia de que tanto as fezes quanto a urina estariam nessa condição de excreta. Não é que está de todo errado, mas não seria uma definição das melhores possíveis. A gente poderia ser mais técnico nessa separação. Geralmente o que a gente percebe que forma o nosso bolo fecal é aquilo que a gente não consegue aproveitar de alimento, então a gente ingeriu a comida e aquilo que a gente não conseguiu absorver da comida forma o nosso bolo fecal, e restos como células e coisas do tipo que a gente também vai eliminar por meio das fezes, tá ok? Existe algum tipo de excreta ali no meio? Existe. Mas o nosso principal mecanismo que a gente vai usar para eliminar a excreta é esse sistema que a gente vai discutir hoje, que é o sistema excretor. E o principal componente que forma as nossas excretas é justamente as substâncias que são provenientes do metabolismo de aminoácidos. Vamos lembrar um pouquinho sobre isso aqui? Quando a gente fala sobre sistema excretor, um dos elementos que tem que vir à cabeça de vocês, e eu não estou usando a palavra elemento por um acaso, é a noção do elemento químico nitrogênio. A nossa excreta é uma estratégia para a gente eliminar um elemento químico nitrogênio, tá certo? Tanto é que a gente vai eliminar quem? A gente vai eliminar a ureia, que é o principal componente da nossa urina, que é tóxica, né? Quando eu falo principal componente tóxico da nossa urina. Nós vamos ver logo quando a gente for discutir a composição da urina, que a nossa urina, se estiver tudo correto, se a gente estiver em homeostase, se a gente estiver funcionando direitinho, não pode ser o principal componente da nossa urina. O principal componente da nossa urina tem que ser a água, beleza? Muito bem, então a função desse sistema é remover essas substâncias provenientes do metabolismo de aminoácidos. Por que é importante eu remover essas substâncias? Porque essas substâncias elas são tóxicas, as substâncias fazem mal ao nosso organismo. Tanto é que um dos grandes problemas que a gente tem, se a gente pensar em um organismo que não está funcionando corretamente, é justamente a gente perder a função deste sistema. Ok? Ele é um sistema muito simples, a composição dele é muito pequena, né? Ele tem poucos órgãos compondo esse sistema, é bem tranquilo da gente entender. Coloquei aqui a composição, coloquei aqui um simples desenho esquemático ilustrando as estruturas que estão presentes nele também, beleza? Olha só. Então a gente tem como primeira estrutura compondo o sistema excretor, nós temos o rim. Esse vezes 2 que está aqui é para indicar que a gente não é um, a gente tem 2 rins, tá certo? Onde é que os rins estão localizados? Se você usar você mesmo como um exemplo, pensa o seguinte, ele está mais ou menos nessa região aqui assim, ó. Então você pega ali o seu umbigo, um pouquinho acima do umbigo, coisa de 3, 4 dedinhos, mas na região das costas, tá? Ele não está aqui dentro mesmo da nossa cavidade abdominal, que é circundada por um órgão chamado peritônio. Ele está fora, tá? Então ele fica bem aqui. Literalmente, ele está do lado da coluna. Então a coluna desce, né, na região lombar. Ele fica ali, ó, lá do lado da coluna, nessa região posterior do nosso corpo. Posterior é que está na parte de trás, ok? Então ele fica mais ou menos aqui assim, ó, os 2 rins, beleza? Muito bem. E eles são o órgão, né? Os rins são órgãos, são os órgãos responsáveis efetivamente por desempenhar a função desse sistema. É ele que vai realizar o processo de filtração. Aliás, quando eu falo aqui filtração, eu estou me atendo à principal função, mas não é a única não, e tem uma outra função que esse sistema vai desempenhar também, que é legal, eu vou até adicionar ela aqui agora. Esse sistema ele também vai contribuir muito, sabe para quê? Para a nossa osmorregulação. Osmorregulação é um termo bonito, é um termo pomposo, é um termo estiloso, é um termo tchururu que eu estou trazendo para vocês, simplesmente por quê? Porque é uma forma que a gente pode dizer, que a gente pode associar ao controle hídrico do nosso corpo. Esse sistema excretor ele também está muito associado a isso, a regular o volume de
líquidos que nós temos no nosso corpo, em especial a água. Tanto é que nós vamos ver no nosso próximo quadro alguns dos hormônios envolvidos nesse processo e como é que eles estão ali muito associados a regular a pressão arterial, a garantir que a gente está bem hidratado e por aí vai. Fora essa estrutura, fora esse órgão, o rim, que eu representei apenas de um lado aqui nesse nosso desenho, notem aqui, eu fiz um só, mas pensem que exatamente o que tem desse lado irá se repetir de forma espelhada do lado de cá. Eu só simplesmente para não ficar ocupando muito o quadro, que eu não fiz isso, ok? É ele que vai desempenhar a função verdadeira desse sistema. Ele não basicamente ele é o cara que carrega todo o sistema nas costas. As outras estruturas que estão envolvidas compondo o sistema excretor são basicamente tubos e reservatórios, tá certo? Que são o ureter, que também são duas, existem por dois, é um para cada rim. Tá aqui desenhado o nosso ureter, beleza? Então lembrem-se que eu tenho um ureter aqui, mas eu também terei outro ureter do lado de cá. A bexiga, que é um órgão que serve como principal função de armazenar a urina. Nós vamos entrar em detalhes nos nossos próximos quadros de como é que se dá a formação da urina, né? Ela é um órgão que tem a capacidade de armazenar cerca de 2 litros de urina, mas quando a gente já está chegando ali por 300, 400 ml, ela já está berrando para a gente, nosso sistema nervoso já está falando para a gente assim, vai no banheiro, pelo amor de Deus, elimina isso o mais rápido possível. E ainda bem que é dessa forma, gente. Não tem por que a gente manter a urina no interior do nosso corpo. Não é interessante a gente ficar armazenando urina no interior do nosso corpo, até porque a urina é tóxica. A urina não faz bem, ok? Não faz bem, beleza? E o último, né, a uretra. Tanto a bexiga quanto a uretra são órgãos singulares, né, órgãos ímpar, não tem essa ideia de duplicidade. A bexiga, então, é uma bola mesmo, né, é uma estrutura, ela fica localizada bem aqui na região da virilha, tá ok? E a uretra, que é esse canal que está conectado à bexiga. A gente tem uma diferença de tamanho de acordo com o sexo, né? A uretra feminina ela tem em torno de 4 a 5 centímetros de comprimento, enquanto que a uretra masculina ela vai ter alguma coisa em torno aí de 15 a 20 centímetros de comprimento. Então ela é muito maior no sexo masculino. E já traz até uma questão interessante, um ponto relevante para a gente considerar aqui. A urina, turma, como vários outros fluidos corporais que nós eliminamos, pode ser usada, como uma estratégia, como uma forma de eu verificar se a minha fisiologia, o meu equilíbrio do corpo, a minha homeostase está ok. Então, igual eu posso fazer um exame de sangue para verificar como é que está a minha saúde, eu posso verificar a composição, às vezes, da minha saliva para verificar a minha saúde, eu posso verificar a condição da minha cera de ouvido para verificar a minha saúde, eu também posso usar a urina para verificar a minha saúde. Ela é também um indicativo deste tipo de coisa. E um ponto relevante que vale a pena a gente trazer aqui é que justamente essa diferença fisiológica de comprimento de uretra entre o sexo masculino e o sexo feminino traz para a gente uma questão que é interessante. As mulheres, por terem uma uretra mais curta, uma uretra menor, correm um risco muito maior de contrair infecções urinárias. Justamente porque, naturalmente, existe uma flora microbiana, existe um conjunto de micro-organismos que vivem na região da vulva, tá certo? Que podem, eventualmente, contaminar a uretra e chegar à bexiga, né? Principalmente quando a mulher se inicia na vida sexual. Então é muito importante manter uma boa higiene ali da vulva, justamente para evitar que esse tipo de contaminação aconteça. Existem mulheres, principalmente depois do coito, depois da relação sexual, é pertinente que ela vá e faça uma boa higienização da região, justamente para evitar esse tipo de contaminação. Dada essa dica, nós vamos fazer a nossa mágica, eu vou trocar o nosso quadro para que a gente agora possa discutir, afinal de contas, o que é a urina, como é que ela se forma, e aí eu vou dar detalhes para vocês dessas estruturas que existem aqui dentro do rim que vão ser responsáveis por isso. Antes de eu trocar, espera só um pouquinho, coisas que eu estava esquecendo de falar para vocês. Como composição do sistema excretor, nós temos rim, ureter, bexiga e uretra. Mas notem que no desenho esquemático que eu coloquei aqui, eu adicionei essa estrutura em verde, que eu coloquei o nome dela aqui, ó, suprarrenal. O que é a suprarrenal? É uma glândula. É uma glândula que pertence ao sistema endócrino. Tá na dúvida? Assiste lá a nossa aula de sistema endócrino, tá ok? Só coloquei ela aqui para a gente lembrar que ela existe aqui em cima do rim.
beleza? Ela não é componente do sistema excretor, não é. E coloquei também artérias e veias que alimentam o rim. Afinal de contas, o rim é um órgão muito vascularizado. Ele chega a conter de 10 a 15% do volume do nosso sangue, né, que está sendo constantemente passado por ele, porque ele vai precisar de realizar esse processo de filtração, onde ele vai remover as substâncias e vai devolver essas substâncias para o nosso corpo, tá ok? Então ele vai precisar de ser esse órgão ricamente vascularizado. Show de bola? Vou trocar então o nosso quadro e a gente continua a nossa discussão. Espera só um minutinho. Muito bem, galera, estamos de volta e agora eu vou explicar para vocês como se dá o processo de formação da urina e, além disso, o que é, ou melhor, os hormônios envolvidos na regulação, no funcionamento dos nossos rins. A gente vai perceber que um dos grandes papéis que o nosso sistema excretor vai ter além de garantir a formação da urina, ele também vai atuar muito na perspectiva de garantir que a nossa pressão arterial e a quantidade de água que a gente tem no nosso organismo também se mantenha constante, ou se não se mantiver constante, que ela se mantenha funcional, que ela viabilize o bom funcionamento do nosso corpo. Mas antes de a gente chegar nessa parte, eu preciso de explicar para vocês essa estrutura nova que eu estou apresentando aqui para vocês. Reparem que quando eu mostrei o quadro anterior para vocês, eu não falei dessa estrutura. Onde é que essa estrutura está localizada? Essa estrutura está localizada no interior do rim. Eu não tenho apenas uma estrutura, eu tenho várias distintas, beleza? Tenho vários néfrons diferentes e eu vou explicar aqui agora para vocês aonde os néfrons estão localizados. Então pensem o seguinte, pensem que a minha mão é o rim. Essa estrutura mais externa do rim, a gente dá o nome de córtex do rim. Se eu conseguisse cortar o rim assim, ó, pegasse esse meu rim aqui e partisse ele, passando uma faca bem no meio dele assim, abrindo ele, eu ia perceber que mais internamente eu ia encontrar o que a gente chama de medula renal. Aliás, esse termo medula geralmente quer dizer isso, quer dizer a parte mais interna, ok? Entre o córtex e a medula vão estar diversos néfrons distintos. Vou fazer um desenho simples aqui para vocês, ó. Onde é que eu estou olhando? Pensa que essa estrutura em azul aqui é meu rim, beleza? Onde é que o néfron está localizado? Ele está aqui, ó. Esse desenho que eu fiz aqui, ó, essa espécie de V, é essa estrutura que eu desenhei aqui. E ela se repete não é uma vez não, ela se repete várias vezes ao longo de todo o rim, tá certo? Essa estrutura aqui, eu tenho vários néfrons diferentes. E olha o título que eu coloquei para essa estrutura, eu chamei ela de unidade funcional do rim. Por que o termo unidade funcional? Porque é ali que o rim está desempenhando a principal função dele, que é formar a urina. Por isso que a gente está discutindo aqui, formação da urina. A urina ela é formada, como havia comentado com vocês anteriormente, a partir das substâncias que estão presentes no nosso sangue. Então essa estrutura em vermelho que está aqui é o quê? É um vaso sanguíneo que adentra o nosso rim, carregando o nosso sangue. E o nosso sangue ele é uma mistura de várias substâncias diferentes. Assiste de novo lá naquela nossa aula que a gente fala sobre como é que funciona, né, a composição do nosso sangue. Então eu tenho as células, eu tenho várias substâncias dissolvidas no plasma, e eu estou interessado no processo de formação da urina de eliminar apenas algumas substâncias. A maior parte do meu sangue é lotado de coisas que me fazem muito bem, que eu quero que permaneçam dentro de mim, que eu me dê o trabalho de obtê-las, como por exemplo a glicose. Percebam o seguinte, esse sangue que está cheio de substâncias diferentes, tanto boas quanto ruins, chegam nessa primeira estrutura que está aqui, ó, que está marcado com o número 1. Qual que é o nome dessa estrutura? É o corpúsculo renal, que é formado por quem? Pelo glomérulo renal. O que é esse glomérulo? São os vasos sanguíneos que se abrem numa espécie de rede e a cápsula renal, que é essa estrutura que está envolvendo esses vários vasos sanguíneos. Devido à forma como o sangue chega e à estruturação desse glomérulo renal, as várias substâncias dissolvidas do plasma abandonam o sangue. Na verdade, as únicas substâncias que não abandonam o sangue nesse momento são as moléculas grandes que meu sangue consegue carregar. Que moléculas grandes são essas? As células, óbvio, né? Algumas proteínas. Fora isso, água, glicose, sais minerais, aminoácidos, estes todos abandonam o sangue e vão passar a formar o que a gente vai chamar de filtrado
glomerular. O filtrado glomerular é uma mistura de diversas substâncias diferentes, tanto que são benéficas para o meu organismo, quanto que eu não tenho interesse em manter no meu organismo. O que vai acontecer a partir daqui? Ao longo do néfron, passando por essas estruturas que eu vou explicar aqui agora para vocês, eu vou me dar o trabalho de fazer o quê? Eu vou me dar o trabalho de recuperar as substâncias que são boas para mim, como por exemplo os aminoácidos e a glicose e a água, e aquelas que não são tão interessantes assim para mim, eu vou me assegurar que elas vão fazer o quê? Que elas vão ser eliminadas. Nessa primeira porção do meu néfron, que é quem? O túbulo contorcido proximal, é uma região que tem uma alta atividade de reabsorção. Eu vou reabsorver água, eu vou reabsorver sais minerais, eu vou buscar reabsorver glicose, justamente porque eu tenho interesse em recuperar essas substâncias. Eu não quero perder essas substâncias, porque as substâncias são muito especiais para mim. Nessa segunda estrutura que forma o meu néfron, quem é essa estrutura? A minha alça néfrica, a principal reabsorção que eu tenho aqui é a reabsorção de água. Uma característica que a gente nota na estrutura 3, na alça néfrica, é que ela tem a capacidade de ativamente secretar sais minerais nessa região aqui, tornando toda essa região da alça néfrica com uma altíssima concentração de sais. Onde é que isso está no meu rim? Isso aqui está bem na região da medula, na parte mais interna do meu rim. Então a medula do meu rim é um lugar onde eu costumo apresentar muitos sais minerais. Isso garante o quê? Que na alça néfrica eu consiga fortemente reabsorver água por osmose. Finalmente, quando eu chego aqui na terceira porção do meu néfron, né, que eu estou chamando aqui de túbulo contorcido distal, aqui quase que eu tenho basicamente a minha urina praticamente formada. Porque quando eu chego aqui, o que tem basicamente formando o meu filtrado glomerular é água e a ureia, que eu estou muito interessado em eliminar. Aliás, lembra que eu comentei que a função do rim é eliminar compostos nitrogenados? Esses compostos nitrogenados são formados pelo processamento dos aminoácidos. Aqueles aminoácidos que eu não consigo usar, eu não vou armazenar eles. Eu removo, eu desamino, eu retiro o composto nitrogenado do meu aminoácido. Eu guardo o resto do meu aminoácido no meu organismo, na forma de carboidrato ou então de gordura. Mas esse composto nitrogenado eu preciso de eliminar. Num primeiro momento é a amônia, mas a amônia é tóxica. E o nosso corpo tem a capacidade de fazer o quê? De converter essa amônia em ureia. Quando a gente elimina a urina, e onde é que ela vai estar sendo formada? Nessa última porção aqui, eu já tenho a urina propriamente dita, que ela vai sair pelo ducto coletor, que já vai cair no ureter, para depois cair na bexiga e depois ser eliminada pela uretra. Eu ainda consigo aqui no ducto coletor reabsorver água. E aí eu vou eventualmente eliminar a própria urina. Na minha urina, quando ela está sendo liberada, eu tenho ureia. Mas no ambiente, essa ureia acaba sendo convertida de novo em amônia, o que explica aquele cheiro forte de urina, principalmente se você tem gatinho em casa, você sabe do que eu estou falando. Aquele cheiro bem emblemático da urina do gato. Não é porque ele excreta amônia, mas a ureia, no ambiente, ela acaba se convertendo de novo na condição de amônia, dando aquele cheiro característico tão ruim que a urina tem. Às vezes a gente sente em banheiro público, onde as pessoas não têm o cuidado, não dão descarga e por aí vai. Notem o seguinte, então. Ao longo desse processo de filtragem do sangue, eu vou me dar o trabalho de reabsorver o que é interessante para mim. E, gente, nossa, ô estruturinha que trabalha. Aliás, o rim é um órgão que trabalha bastante, trabalha muito. A gente estima que 99% do filtrado glomerular é reabsorvido. E só 1% que efetivamente chega aqui no final, formando quem? Formando a urina. Só aqui no finalzinho. Para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu estou falando, a gente acredita que em torno, por dia, são filtrados cerca de 1.500 a 2.000 litros. São produzidos, aliás, de 1.500 a 2.000 litros de filtrado glomerular, para no fim do dia você produzir alguma coisa em torno de 1,5 litro a 2 litros de urina. Trabalha esse cara.
trabalha bastante, né? Justamente para garantir o quê? Para garantir a nossa fisiologia, a nossa homeostase, o equilíbrio do nosso corpo. Show? Dito isso, do lado de cá, eu trouxe para vocês 2 hormônios que estão envolvidos na regulação da função renal. O primeiro, provavelmente deve ser o mais emblemático de todos, o mais famoso de todos, é o ADH. ADH é uma sigla que está em inglês, que quer dizer o quê? Quer dizer hormônio antidiurético. Ou seja, é o hormônio que atua contra a diurese. O que é a diurese? É a formação da urina. O que é que o ADH faz? Literalmente, uma estrutura que a gente encontra no nosso sistema nervoso, chamada hipotálamo, fica monitorando a pressão osmótica do nosso sangue. Se a pressão, o que quer dizer essa pressão osmótica? Se a gente está com muita água ou pouca água no nosso sangue. Se a gente está bem hidratado, se a gente está pouco hidratado. Quando a gente nota que estamos pouco hidratados, que a gente tem pouca água disponível no nosso sangue, esse hormônio ele entra em ação. O nosso hipotálamo estimula a liberação da ADH pela hipófise. Ele secreta esse hormônio, obrigando que nos néfrons o máximo de água possível seja reabsorvido. Ele vai estar lutando contra a produção de urina. Por isso que ele é o hormônio contra a urina. Se tem muita água e o nosso hipotálamo percebe que o nosso volume de sangue está ok, que a gente tem bastante água, ele vai virar e falar assim, beleza, posso inibir a presença de ADH, eu não preciso do ADH, eu posso eliminar o excesso de urina. Existe uma doença, um tipo de diabetes, que a gente chama de diabetes insípidos, onde a pessoa não consegue liberar esse hormônio, ela não libera ADH. Por conta disso, ela está constantemente produzindo urina, indiferente de ter ou não ter muita água no seu organismo. Aliás, gente, é até bom para a gente quebrar um pouco essa ideia que a doença diabetes está sempre ligada à questão do açúcar. É claro que quem tem diabetes vai ter uma alteração na composição da urina, porque essas substâncias que estão chegando aqui no filtrado glomerular, a glicose em excesso para diabetes mellitus, que é a diabetes mais comum, o filtrado glomerular vai ter tanto açúcar, mas tanto açúcar, que vai acabar eliminando na urina esse excesso de açúcar. Daí o nome, diabetes mellitus. Diabetes mellitus, esse mellitus é de mel. A palavra diabetes vem da ideia de sifão. Um dos sintomas marcantes da diabetes é o excesso de urina. As pessoas estão o tempo todo indo no banheiro. A insípidos é porque é uma urina aguada. A diabetes mellitus, que é uma urina muito rica em o quê? Muito rica em glicose. Beleza? Então, estou trazendo para vocês uma aplicação do ADH. Um outro hormônio envolvido nesse processo de regulagem, né, de funcionamento da questão renal, é um hormônio chamado aldosterona. Esse hormônio ele é produzido para aquela glândula que eu apresentei para vocês no nosso quadro passado, pela suprarrenal. Esse hormônio ele tem uma atuação direta sobre o nosso rim, ou melhor, sim, posso dizer que é uma atuação direta sobre o nosso rim. A gente tem alguns hormônios que naturalmente eu encontro no nosso sangue. Muitas vezes eles estão numa condição, numa espécie de estado inativado. O rim, quando percebe que a situação do nosso sangue, do nosso sangue, posso dizer isso sim, que a situação do nosso sangue não está muito legal, que a gente está tendo um sangue que está ficando com uma composição estranha, que eu não estou conseguindo assegurar bons níveis de água e bons níveis de sais minerais, ele pode estimular que haja liberação desse hormônio aqui, a renina. A renina é um hormônio produzido pelo nosso rim. Esse hormônio renina consegue atuar numa substância que está presente no nosso sangue, fazendo com que essa substância, que originalmente se chama angiotensinogênio, vire angiotensina. Essa substância angiotensina atua sobre as suprarrenais, estimulando a liberação de aldosterona. Essa substância, aldosterona, estimula que o nosso rim faça o quê? Reabsorva
sódio e água. Por que ele está querendo reabsorver sódio e água? Para garantir que a nossa pressão arterial se mantenha estável e que o funcionamento do nosso corpo se mantenha ok. Estes dois hormônios são os dois principais hormônios que são usados na regulação da função renal. Temos outros? Temos outros, mas esses dois são os que mais merecem o nosso destaque, ok? Com isso, meus caros, a gente encerra a nossa discussão em relação ao sistema excretor. Discutimos, então, a composição do sistema excretor, as funções associadas a ela, assim como também qual seria uma definição plausível para a ideia de excreção. Vimos como ocorre o processo de formação da urina e bem como alguns dos hormônios associados a esse processo. É isso, meus caros. Fiquem bem, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Falou, tudo de bom!